Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 4 de junho de 2018. Agradecendo meu querido amigo, querido companheiro de trabalho Ciro Gonçalves, a Marcela Bastos por terem segurado a bênção do Debate 93 da última quinta e na última sexta-feira. Pela graça de Deus, estamos aqui com alegria para servir ao senhor ao seu lado, querido ouvinte. Com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pastor, te amo. Tem pastor aniversariando hoje. Hoje nós vamos comemorar os aniversariantes de domingo ontem, pastores e pastoras que celebraram aniversário no dia de ontem. Também no dia de hoje, pastores e pastoras que fazem aniversário no dia de hoje. Manda aqui pra gente para o nosso Debate 93 96803-8319 96803-8319. Esse é o WhatsApp da 93 FM. Você manda pra mim aqui o nome do pastor ou da pastora, aniversariante de ontem ou de hoje, e manda também aqui o nome da igreja completo. Quer mandar da semana que vem, do mês que vem? Pode mandar. A gente tem aqui uma planilha feita aqui pela Suelen, e aí nós vamos organizando isso para que você possa receber aqui o carinho de todos nós da 93 FM. É sempre bom quando a gente pode honrar os nossos líderes. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. É, minha gente, olha aqui um ouvinte contando: fiz um propósito com Deus para alcançar uma bênção, só que até agora não recebi nenhuma resposta. E ouvi dizer que esse tipo de propósito tem resposta imediata, foi o que me falaram. Quando fazemos um propósito com Deus, há tempo determinado para receber a resposta? Qual é a melhor forma de receber uma resposta da parte de Deus? Jejum, propósito? Este é o caminho certo para conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida? Pergunta aqui uma de nossas ouvintes, pastor Jean Max. Bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre este assunto? Bom dia, JR, bom dia os debatedores, bom dia os amados ouvintes dessa rádio tão especial, tão abençoada. Que alegria estar aqui mais uma vez. É uma pena que a gente ainda vê nos dias de hoje pessoas sendo conduzidas em sua fé por esse tipo de enganação. Nós não temos na Bíblia nenhuma garantia que uma ação humana vai determinar uma resposta divina. O que nós temos que entender é que Deus nos chamou para a salvação, e o simples fato de ter o nome do livro da vida já é a maior de todas as bênçãos que nós temos. É uma covardia, é uma injustiça, é um erro bíblico pensar que Deus está à disposição dos meus caprichos. E eu lamento muito que esse nosso ouvinte, essa nossa ouvinte, né, tenha se equivocado com isso. Ela precisa de uma resposta, ela confia no Senhor, Deus há de ouvi-la em sua necessidade, segundo a sua vontade, segundo o seu eterno propósito, e nós podemos ajudá-la em oração com relação a isso. Mas que Deus é obrigado a fazer, nós temos certeza que não. Pastora Daniele Queiroz, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda. Que pensa a irmã sobre o tema? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, pastores aqui presentes. Eu acho que eu vou botar um contraponto aqui na fala do pastor Jean, porque a fala da nossa ouvinte diz que ela fez um propósito para alcançar uma bênção, mas não está especificando qual é o tipo de bênção. E nós vemos na Bíblia que para algumas questões nós temos sim uma abertura para orarmos de forma direcionada, por exemplo, se essa bênção for a salvação da família dela. A gente não sabe qual é a bênção que ela está pedindo aqui. Mas de forma geral, o melhor meio de nós obtermos resposta do Senhor continua sendo e sempre será a leitura da palavra, buscar a resposta na palavra e a oração.
A oração continua sendo o telefone do céu, vamos dizer assim, né? O meio de comunicação mais eficaz com Deus. E aí, na hora da gente ter esse feedback da parte de Deus, muitas vezes nós vamos ter que analisar as circunstâncias, vamos ter que analisar os conselhos que as pessoas têm nos dado, as pessoas que estão perto de nós, que querem o nosso bem. Muitas vezes vamos ter que analisar o que a Bíblia diz, qual é o princípio que a Bíblia vai usar para nortear aquela situação. Então, existem muitas formas, mas uma delas está clara na palavra, que é a paz de Deus. Ela é o árbitro no nosso coração. Reverendo Hélio Tomás, bom dia, bem-vindo também ao Debate 93. E aí, reverendo? Obrigado, JR, bom dia a todos, nossos amigos debatedores, nossos ouvintes. Eu creio que a resposta que a ouvinte deseja é muito importante para ela. E isso nós não temos dúvida. Porém, ela precisa compreender que existe o tempo de Deus, que não é igual ao nosso tempo. O nosso tempo, o Cronos, é o tempo do relógio, né? E o tempo de Deus é totalmente diferente, está acima disso, é ilimitado. O nosso tempo é limitado. Então, nesse momento, eu acho que na somatório do que ela espera, do que ela deseja, né, pode ser que exista uma ponta de ansiedade na resposta, em querer que a resposta venha logo. Pode ser que ela já esteja projetando coisas no futuro em função dessa resposta, ou positiva ou negativamente, né? E o conselho, né, que a gente pode dar para ela é o conselho dado por Davi no Salmo 40. Né? Esperei com paciência no Senhor. Né? E a paciência, de fato, para nós que vivemos um mundo muito corrido e agitado, pode ser um pouco difícil de administrar. Mas quando se lança a confiança no Senhor, sabendo que quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós nos entregamos. Então a nossa vida está nas mãos dele, está no controle de todas as coisas. O tempo é dele, a resposta sempre virá. Ou sim, não, ou espera. Pastor Flávio Muniz, conosco também no Debate 93. Pastor, bem-vindo, tendo ouvido os colegas que o antecederam nessa hora, analisando esse assunto. Qual é o posicionamento do senhor? Bom dia, JR. Bom dia, queridos amigos e amigas pastores aqui presentes nessa manhã. É um prazer para mim, pela primeira vez, estar aqui nessa abençoada rádio. Quero, em primeiro lugar, concordar fielmente com o que falou o pastor Jean, com o que falou também o pastor reverendo Hélio Tomás, considerando aqui a questão da ansiedade e considerando também o que a pastora Daniele bem colocou, para a gente poder abranger isso um pouco mais. Mas quero me ater aqui a essa questão dela ter ouvido dizer que esse tipo de propósito tem uma resposta imediata. Porque a nossa ouvinte, ela diz que ela fez um propósito com Deus para alcançar uma bênção e ela até agora não recebeu nenhuma resposta. Quando, na realidade, muitas de nossas orações, como bem disse aqui o reverendo Hélio Tomás, ele tem o seu tempo para poder nos responder. Mas confesso que me assustei quando ela diz que ela ouviu dizer que esse tipo de propósito tem uma resposta imediata. Ora, penso que ela não recebeu porque o próprio Deus não é obrigado, em primeiro lugar, a nos responder quando nós queremos. E sim, ele nos responde, segundo 1 de João capítulo 5, nos versos 14 e 15, de acordo com a sua vontade. Ou seja, ela ouviu dizer que esse tipo de prática tem efeitos imediatos como um remédio que fosse tiro e queda, como a gente às vezes ouve na sabedoria popular. Olha, você está com dor de cabeça, não, compra tal remédio e toma que esse aqui é tiro e queda, né? Mas na verdade me espanta o fato dela não procurar saber o que diz a palavra de Deus sobre este assunto, sobre a questão de nós orarmos a Deus, ou melhor, vou até colocar melhor, a questão de nós sermos servos de Deus e o Senhor o nosso Deus, e não ao contrário. Deus não é obrigado a nos responder as orações, não que ele não tenha desejo de responder, não que ele não seja um Deus amoroso, gracioso em nos responder, mas quando ele o faz, com certeza, ele o faz de acordo com a sua vontade e com certeza, dentro do que falou o reverendo Hélio Tomás, com certeza essas três possibilidades estão presentes, ou sim, ou não,
ou espera. Dentro dessa perspectiva, ou dessas perspectivas apresentadas e aqui agregadas de uma maneira especial, a gente vê que a pessoa faz um propósito com Deus para alcançar uma bênção. Essa frase inicial define muito de uma prática comum nos nossos dias e até encorajada por várias igrejas, né? Faça um propósito para alcançar uma bênção. Então você tem um objetivo que é a bênção. E você tem um alvo que é o propósito. Então você estabelece objetivo e alvo de uma forma tão clara como se isso fosse um negócio. Vamos estabelecer aqui o propósito seria um negócio. O método, né? O meio por onde? O propósito em si, a maneira como ele vai acontecer, se ele acontece em um dia, em 7 dias, em 19 orações, enfim, jejum, quer ver? Até a prática do jejum é inserida como uma maneira de adiantar o caso. Então vamos dar um exemplo aqui. Catalisador. Naquele lugar que a gente tem que buscar ali um documento, tem uma fila. Põe a senha, você está no número 589. Mas tem um amigo meu que ele consegue adiantar. E ele já te coloca na senha 5. E se você fizer um esforço maior da sua parte aí, se quiser colaborar aqui com caixinha, com o almoço do pessoal, seu caso está resolvido. Esse tipo de associação que eu faço aqui de maneira extrema, exagerada, mas eu pergunto para vocês se isso não parece que é uma espécie de uma troca, de uma barganha, de uma maneira de dar uma ajeitada no negócio, como se Deus fosse aí obrigado a nos atender, e ele vai nos atender se você faz isso. Se você não faz isso, ele não vai te atender, vai botar outra pessoa na sua frente. Se a gente analisar por essa perspectiva, sim, fica com um tom de barganha e dessa maneira foge ao padrão do evangelho. Porque se a gente olhar para a palavra de Deus, o princípio número 1 é que Deus é Deus e nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, tem momentos que Deus até vai se comunicar rápido com a gente, por bondade, por misericórdia. Acontece, né? Da gente fazer um clamor desesperado e Deus vê a nossa aflição e responder, ou dar um sinal, uma sinalização, ou a paz do Espírito. Não temas, eu estou contigo, ele traz à nossa memória essas palavras. Porém, Deus não tem nenhuma obrigação de nos responder no nosso tempo. Não há essa obrigação no papel divino, porque ele é Deus. Hein, pastor? Inclusive, a nossa ouvinte diz aqui que ela ouviu dizer que esse propósito teria uma resposta imediata. Não é como o nosso querido irmão JR colocou aqui. Quer dizer, parece que se você fizer isso, você pega a senha número 5 da fila. É isso aí. E aí você passa na frente. Então essa é uma questão que tem sido estimulada nas igrejas, justamente para manter o vínculo da pessoa com aquele lugar. E isso não quer dizer que também está mantendo o vínculo dele com Deus. Então Deus aparece como um mordomo, Deus é pintado como um servidor e não como alguém a ser servido. E é isso que me preocupa, porque o JR destacou aqui que ela fez aquilo para alcançar a bênção. Quer dizer, está fora da frase dela qualquer intenção de relacionamento com Deus, de vida, né, de intimidade com Deus. Eu não quero dizer com isso que ela não tenha essa vida ou não tenha esse vínculo, mas na frase faltou essa questão da dependência. Então, a Bíblia diz que Deus quer ouvir todas as orações, é isso que a Bíblia fala, ele tem interesse de ouvir. Então é interessante para Deus que a gente ore, seja qual for o motivo. Mas a questão do objetivo da nossa oração, ela não pode ultrapassar a figura de servo que sou. A figura de alguém que está à disposição de Deus para a sua vontade. E aí, pastor Jean, parece que pode haver um equívoco por parte daqueles que entendem ou analisam esse assunto, que a palavra de vocês, a reflexão aqui, é contra a pessoa que persevera. Não. A perseverança, ela é completamente diferente do que está sendo dito aqui. Exatamente. Um ouvinte diz que ela esperou 21 anos por uma resposta. Se você espera uma resposta por 21 anos, você pode até desistir durante os 21, depois você volta, você insiste, desiste, mas no final dos 21 você olha para trás e diz, poxa, houve uma perseverança. Perseverança é uma coisa. Ajeitar, acelerar, do jeito que está sendo colocado aqui no texto,
é uma maneira de fazer acelerar um processo, como foi dado um exemplo aqui, para a gente poder imaginar na realidade do nosso dia a dia. Não tem nada a ver com a luta de perseverar por uma grande bênção, conversão de uma pessoa, a cura de alguém, não tem nada a ver com jejuar. Jejuar está na Bíblia, é importante, em ser fiel até a morte e prosseguir na caminhada com o Senhor. Isso é diferente de fazer isso eu faço isso para agradar a Deus, mas não para receber dele um favor. É isso, gente? Vamos explicar isso aí, por favor. Então, essa questão da expectativa da nossa ouvinte, né, revela aí que existe um fator condicional, né? O JR falou aqui da senha, né? Baseado no que o pastor Flávio disse, né, acerca do que ela relatou. Alguém disse, né? Mas o que a Bíblia diz? A senha, né? Ela está na Bíblia. Se nós formos ver lá o Salmo 40, versículo de 1 a 3, apresenta os resultados da espera, dessa perseverança, do esperar no Senhor. Então, se focamos no resultado a partir daquilo que é condicional a nós fazermos, é da nossa parte perseverar, é nossa parte esperar no Senhor, é da parte do Senhor o fazer e o realizar. E aí, Davi, ele nos dá aqui uma clara resposta a essa ouvinte, porque as consequências ou os resultados desse esperar são, em primeiro lugar, o Senhor se inclina para nós. Segundo lugar, ele ouve o nosso clamor. Terceiro lugar, ele nos tira do charco de lodo. Aqui podemos ver qualquer situação que é desesperadora ao ponto de fazer com que a ouvinte ou qualquer outra pessoa pense da forma com que ela colocou e pensou. E por último, ele vai nos dar um novo cântico. Quer dizer, a resposta, ela vem unicamente do Senhor. O nosso trabalho é descansar nele. Tem até um louvor, né, que diz isso. Trabalho, né? Descansar no Senhor. E é ele que faz por nós. E aí, se nós esperarmos no tempo certo, porque ele vai cuidar de cada minuto, de cada segundo dessa espera. Tem uma outra ideia nessa fala dela, que talvez eu esteja errado e os irmãos podem me corrigir. Mas parece que ela só fez esse propósito específico, né, porque tinha a garantia da resposta imediata, né, e porque ela queria aquela bênção. Não haveria esse Pastor Jean, ela esse também caminhar. não especifica o propósito. Então faltam algumas coisas pra gente, 10 dias, mas se dissesse assim, você ore que Deus pode te ouvir, ela faria orar, mas agora não ore porque vai ser imediata. Faça esse propósito que a resposta da mais ou menos o seguinte, se eu orar no meu quarto, como Jesus ensinou, não vai funcionar. E se eu orar no monte é mais eficiente que no quarto? Claro que não. Vou ver os quatro. Claro que não. Pastor Jean. Não. Então não é o lugar. Não é o lugar. Né? Porque nós estamos falando de lugar. Quarto e monte é lugar. Isso. Nós estamos falando de entrega, de derramar na presença de Deus como Ana. Então a pergunta é, tem que falar, tem que gritar, tem que arrepiar ou pode ser balbuciando, só mexendo os lábios? Pode ser baseado em Ana, não é isso? Pode. Então as pessoas às vezes acham que tem que ter um jeito. Aquela pessoa ora, ela ergue a mão, ela chora, ela pula, ela pendura no lustre, a outra, ela senta, ela é calminha e se diz, aquilo não vai. A análise que a gente faz, nós fazemos uma análise visual, gente. Verdade. Não é verdade. Então, infelizmente, o que se reproduz é o método. A intimidade com Deus não tem método. A intimidade com Deus, ela funciona diferente. Vamos a Jerusalém. Em Jerusalém, nós vamos olhar o cara orando na praça e vamos olhar um cara que a gente nunca viu orando. Você diz, aquele cara não ora, aquele ora na praça. Aí chama o outro cara, fulano, vem cá. Rapaz, tô vendo o camarada ali orando ali, o cara ora na praça, nunca vi você orando. Aí o cara te responde, mas não é pra você que eu oro é pro meu Senhor. Ele me ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai te vê em secreto e te recompensará. Aí o que a gente responde? Tonhonhon? É verdade. Hein? Não é verdade ou não? Não é o que parece, não é o método, não é o lugar. É essa intimidade, reverendo Hélio. Exatamente. E aí o que acontece? Acho que nós aqui, pastores, já
já tivemos a experiência de alguém chegar para nós e dizer assim: pastor, quero que o senhor ore por essa causa aqui minha ou por essa situação, porque o senhor está mais próximo de Deus. Né? Como se Deus, ele... É isso mesmo. Se Deus tratasse... exatamente. Então, a coisa não é por aí, né? Não é por aí. Agora, por outro lado, sabe-se lá se o propósito pelo qual ela está colocando ali diante de Deus, né? A resposta a esse propósito também não está ligado a um processo na vida dela de arrependimento, conserto, ou de trabalho, ou de qualquer outra coisa, exatamente. Tem que se empenhar numa tarefa. Exatamente. Essa questão aí que acontece. Aonde deve se lançar? Na oração. Ela foi buscar em alguém. Ela está focada nisso. Foi buscar alguém disse para ela que isso aí já é para ter sido respondido, que isso aí é resposta rápida, ou que seja, né? Mas o buscar, o que Deus quer, o que o Espírito Santo de Deus fala acerca do que está envolvido nisso tudo. Se há algo que ela precisa se posicionar, precisa decidir para que essas coisas aconteçam, né? É algo que só o Espírito Santo de Deus pode revelar a ela, e é através, mais uma vez, da oração. Amém. Essa fala do reverendo Hélio é interessante, que ele está focando na questão da ansiedade da nossa ouvinte, né? Mas eu quero me voltar aqui para um texto da palavra. Não é só ansiedade, é algo conceitual que nós vivemos no dia a dia e no lidar com as pessoas, na busca delas. Ela seria essa... Não, eu falei que poderia ser, né? Não que seria de fato, não afirmei, mas assim, poderia ser o fato de uma ansiedade, poderia, como natural, né? Qualquer pessoa pode ter esse sentimento. Eu quero me ater ao texto de Mateus capítulo 7, quando Jesus nos diz: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo que pede recebe, quem busca acha, e quem bate a porta será aberta. Quem dentre vós, disse Jesus, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja que aqui, na minha visão, pedir, buscar e bater são exercícios da fé através da oração, que apenas estabelecem a dinâmica da prática que nós devemos possuir. É apenas isso que Jesus está dizendo aqui. Então, essa orientação de Jesus aqui, jamais, pastores aqui presentes, jamais estabelece uma resposta imediata. Mas o que Jesus estabelece aqui é o seguinte: olha, a resposta será dada. Inclusive, essa resposta será dada baseada no amor, na bondade e no zelo que o pai nutre pelos seus filhos. Tanto do texto nos dizer que, se vós sendo, versículo 11 de Mateus 7 dizer, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso. Então, que Deus responde às nossas orações, todos nós sabemos. Agora, que ele tem uma resposta imediata, ou que ele vai atender a uma senha previamente estabelecida, isso daí com certeza... Tá na economia de Deus, né? Exatamente. Sim, pastora. Não, porque eu observei algo na fala dela que eu acredito que vale a pena a gente pontuar. Ela fala assim: olha, eu não tive nenhuma resposta. É interessante que há uma ignorância da parte dela no que diz respeito ao que de fato é, né? O que a palavra diz. E há também uma busca. Tipo assim, ela tá querendo saber qual é o caminho certo, então. Então isso é muito interessante. E o fato dela não ter tido nenhuma resposta pode apontar para uma motivação equivocada aí, ou pelo menos a ignorância da instrução inicial. Mas eu acredito ainda que quando a gente tem intimidade com Deus, como o JR pontuou aqui pra gente, alguma sinalização Deus vai dar. Alguma sinalização. Quando a sua oração é sincera, por mais que Deus te fale assim, vou ficar em silêncio, ele faz um silêncio que você entende que ele está em silêncio. Então, eu penso isso, que a intimidade de fato é a chave, a oração sincera, o coração quebrantado, e sempre vai ter alguma sinalização de Deus. Alguma. A gente conhece a pessoa pelo tom da voz, pelo semblante, pessoas que a gente convive, sabe se a pessoa tá tensa, tá tranquila, tá tudo bem, não tá tudo bem. Tanto que a gente diz, tá tudo bem? Houve alguma coisa? Você imagina um relacionamento com o Senhor. Então, o bom dessa história toda aqui é que a partir de uma questão que a nossa ouvinte elaborou e nos enviou, nós pudemos instruir. Vocês trouxeram instruções aqui fantásticas para ajudar a gente na caminhada, na busca com o Senhor.
Porque veja, não é fácil você olhar para a casa ao lado e tem aquela irmã que ora de um determinado jeito e a oração dela é respondida. Ou olhar para o outro lado e você olhar uma pessoa que parece que não ora, você é bom vivão, você vive vida boa, falta culto para ir à praia, entendeu? À noite vai pro show do pagode não sei o que lá, mas olha, a oração dela toda é respondida, tudo que ela pede acontece. No ser humano é normal se olhar para um lado, olhar para o outro e falar assim, poxa, está todo mundo sendo atendido e eu fui esquecido. Onde está o problema? Não é isso? Como é que eu faço para acessar? E a instrução dada hoje aqui, ouvinte, ela é riquíssima, respondendo a várias perguntas dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp, vários posicionamentos dos nossos ouvintes que apresentam isso. Por quê? Porque o que a gente está ouvindo é isso, gente. É verdade. O que a gente está ouvindo é o seguinte, grita mais alto, quem gritar mais alto ganha. Não é espiritual, não. No dia a dia. Você tem uma pessoa, você está lá conversando, olha, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma reclamação. Ok, tá na fila. Chegou outra pessoa, olha aí, ó, vocês não me atenderam aqui. Pô, vai ser atendido imediatamente, vai ou não vai? Não é assim que acontece em qualquer lugar? No restaurante, você chega educada. Pastora é uma lady, né? Ela chega lá, olha, eu gostaria de dizer que um pedaço de cabelo, um fio de cabelo, tá aqui nesse prato. A pessoa, e tal. Agora, se chegar uma pessoa, como é que a gente fala que a pessoa faz isso? É barraqueira. Uma barraqueira. Olha, o restaurante não paga o restaurante, vai dar carro de volta para casa. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a ideia de quem grita mais. Ou seja, existe um método de acelerar os atendimentos. Ela faz essa pergunta, e a gente pega isso e transfere para a vida espiritual, como se na vida espiritual também fosse assim. Só que não é. Ela faz essa pergunta, ela não teve resposta no propósito que fez e está apelando aqui para uma instrução da rádio. Ela diz qual é a melhor forma de receber uma resposta da parte de Deus. Então, como disse o reverendo Hélio, é uma coisa que ela realmente precisa e ela está esperando de Deus essa resposta. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, o conselho que eu tenho para dar a essa ouvinte é que ela busque a Deus, inclusive dando ao Senhor a liberdade de responder não para ela, a liberdade de propor uma outra solução diferente dessa que ela está apresentando. Ela busque ao Senhor, em vez de buscar algo do Senhor. É muito melhor ter o Deus da bênção do que a bênção de Deus. E creia que ele existe e creia que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. O Senhor há de atendê-la, como bem disse aqui o pastor Flávio, né? Deus é melhor do que os homens. Os homens sabem dar coisas boas. Lembrei do seu presente hoje, a pastora trouxe o presente aqui para Marcela, disse que vai trazer um pra gente no próximo debate. Vou já deixar anotado o meu aniversário, é 10 de abril, pastora. Tá certo. Ele é recompensador. Então, se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o Pai que está no céu. Essa é a palavra. Eu acho que esse é o caminho certo para ela, como pergunta no final, conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. Eu queria falar só uma coisinha bem rapidinha, que eu penso que é muito importante para esse momento. A gente vê na Bíblia vários tipos de oração, né? Quando a gente olha para os salmistas, a gente vê clamor desesperado, clamor angustiado. A gente vê uma interação das emoções com a atividade espiritual. Então, nessa intimidade, ouvinte querida, que você vai desenvolver com o Espírito Santo através da oração e da palavra, pode acontecer sim, de Deus te dar uma instrução. Olha, essa causa você vai ter que jejuar, você vai ter que clamar um pouco mais. Pode acontecer, mas não se prenda ao método, prenda-se à intimidade. Sempre a palavra voltada de Deus, a desenvolver essa intimidade dela com Deus. Essa instrução. São instruções, como o JR falou, uma pessoa que você conhece, né? Você conhece as feições, você conhece a fala, então o Espírito se comunica com a gente. Que Deus traga ao coração dos nossos ouvintes a bênção de obedecer às instruções. Foram dadas, esclarecidas. Isso ajuda todo mundo, porque todo mundo está no processo do imediatismo. Todos nós queremos coisas instantâneas, todos nós queremos o mais rápido possível e transferimos isso para o relacionamento com o Senhor.
E o relacionamento com o Senhor é uma caminhada. Lembra de Enoque? Enoque andava com Deus, e este é um projeto de Deus para nossa vida. Ele quer que você caminhe com Ele. Na oração você vai conhecer o Senhor, você vai se amoldar à vontade dEle. Vai ser um processo de crescimento e de transformação que Deus pode trazer para a nossa vida. Tem uma música antiga do grupo Semente, que fazia parte daquele grupo do Vencedores por Cristo, gravado por Wanda Sá, que é uma das vozes lindas da música popular brasileira e é cristã. E ela trouxe uma música antiga, mas a letra tem muito a ver com esse instante agora. Acho que o reverendo Hélio vai lembrar dessa música, é o mais novo aqui da mesa, mas vai lembrar. O coração do homem pode fazer planos, analisar as condições do mundo e os rumos dessa vida, mas a resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. Mas a resposta certa sempre será, sempre virá, tão somente de Deus. Senhores debatedores, pastor Gia Max, pastora Daniele Queiroz, reverendo Hélio Tomás, pastor Flávio Muniz, pastor Gia Max, dá a hora certa aí para os nossos ouvintes, na voz de alguém, escolhe alguém. 11 horas. Não, alguém que não o senhor. Alguém que não o senhor, evidentemente. Eu queria, um personagem, eu não consigo, um artista da televisão. Você, não, pode bobeira, vamos lá. Sério. Como é que eu falo aqui? Vai lá, imita alguém aí que o senhor conhece aí. Todo mundo gosta de imitar o Silvio Santos, o senhor consegue? Reverendo Hélio consegue. Reverendo Hélio consegue. O senhor consegue. O senhor consegue, Reverendo Hélio. Eu sei que o senhor consegue. Vai ou não vai? 11 horas e 36 minutos. Ai. O Rahai. Esse Silvio Santos tá meio fraco, né? Esse Rahai é uma marca, né? 11h36 aqui no Rio. Agora 11h37. Gente, é o seguinte, uma nova pesquisa da Common Sense Media apontou que enquanto a maioria dos pais acha que o modelo de comportamento para os filhos na questão do uso da internet, a realidade não é bem essa. O estudo mostra que os papais gastam mais de 9 horas por dia com smartphones, com tablets e TVs. Então, veja só, apenas 90 minutos desse tempo são gastos no trabalho, ou seja, das 9 horas que eles usam o telefone, o tablet e a TV, só 90 minutos dessas 9 horas são do trabalho, ou no trabalho. Essa pesquisa tem levantado um debate entre os especialistas de educação. Como ser um bom exemplo para os filhos sem equilíbrio adequado em termos de mídia e uso de tecnologia? Avaliando sinceramente seu comportamento, você é um bom exemplo para os seus filhos? Como não cair na velha máxima do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço em qualquer área da nossa vida? A avaliação não é pessoal. Se quiser entrar no pessoal, fique à vontade e pagarás o preço disso, não é? Evidentemente, porque aquele que se expõe, exposto foi por si mesmo. Mas a avaliação, tratando o assunto em tese e perguntando aos nossos ouvintes, como é que você se vê numa situação como essa? Você que diz, hoje o mundo tá assim. O pessoal senta no restaurante, é cada um no telefone. Aí você fala isso. Mas, quando tá no restaurante, fica no telefone. E aí? Na verdade,
JR, é muito difícil você se desconectar da tecnologia, né? É muito difícil. E o fato do uso, né? O tempo de uso, ele é muito relativo porque nós vivemos num mundo completamente conectado, né? Por exemplo, nós estamos em 40 dias de oração na igreja. Todo dia eu faço uma oração. Envio para os nossos pastores e para os membros da minha igreja. Então o que acontece? Os irmãos falam, pastor, aquela oração eu mandei para fulano, que mandei para ciclano, mandei para Beltrano, ele já pediu para quando você mandar de novo para eu mandar para eles. E na verdade a gente usa um tempo para isso, né? É claro que o que nós precisamos é fazer uma autoavaliação, às vezes nem sempre, por distração nós às vezes não conseguimos, né? Mas fazer uma autoavaliação do uso, né? Lá em casa, sou eu, minha esposa e minha filha. E tem momentos que um fala pro outro, você tá muito tempo no celular. E essas coisas, né, despertam a gente, peraí. Aí ali eu falo, realmente, nesse momento aqui, eu posso abrir mão disso aqui para estabelecer aqui um tempo de qualidade, né, dentro da família. Porque se a gente bobear, nós somos envolvidos e somos levados a ultrapassar os limites dessas prioridades, né? Como você mesmo falou. Às vezes vai no restaurante, você vem dirigindo, você não vai usar dirigindo, é claro, também é uma das coisas importantes a ser observada. Mas quando você chega ali, nesse tempo aí, o que era a resposta que eu estava esperando de alguém? Se veio, aí daqui a pouco você se distrai daquilo e você vai embora e não percebe que à volta existe um contexto que você está envolvido e que você precisa, né, se dedicar. Pode falar aí, pastor. Bom, JR, eu penso que, em primeiro lugar, essa pesquisa aqui, de certa forma, é um tanto até mesmo assustadora, né? Pelo fato da pesquisa dizer que apenas 90 minutos desse tempo são gastos no trabalho. Quer dizer, como é que você 7 horas e meia de pode distração, ser um exemplo para os seus filhos, né, ou para sua família, se você mesmo está dentro do contexto dessa própria pesquisa. Mas eu penso, não sei se meus colegas pastores vão concordar, né? Eu penso que essa questão de tecnologia é uma questão muito pessoal e uma questão de comportamento, de consciência. Por exemplo, lá na nossa igreja, as secretárias às vezes mandam mensagens para mim no WhatsApp, né? Quero aqui já até deixar um abraço para ela, Rafaela e Rosana, deve estar nos ouvindo aí. E elas brigam comigo, pastor, o senhor não viu a mensagem no WhatsApp? Eu digo para elas, eu não fico com o meu WhatsApp o tempo todo ligado. Eu ligo quando eu acho que eu preciso me comunicar. Eu não deixo ligado o tempo todo, até porque eu não tenho pelo menos eu não tenho essa necessidade, não vejo tanta necessidade de estar o tempo todo com, por exemplo, o WhatsApp ligado. Mas reconheço que é uma disciplina um tanto até mesmo difícil, porque o mundo hoje é voltado à tecnologia e nós nos comunicamos, nós deixamos, por exemplo, de falar no próprio telefone para falar através das mídias. Eu vi uma frase que é interessante, diz que a pessoa entrou no Instagram para ver três fotos só. Quando se deu conta, os netos estavam correndo pela casa. Entendeu? Entendi. A pessoa perde muito tempo, passa muito tempo, um assunto linka a outro assunto. O Conectados também exatamente. O Conectados aí uma foto é conectada a outra foto, que é conectada a outra história, que é conectada a isso e aquilo outro. E o ponto aqui é o modelo. É o exemplo, porque essas crianças nasceram na tecnologia, elas lidam com a tecnologia de um jeito. Para muitos adultos é um brinquedinho. Para outros adultos é o seguinte: ninguém conversa comigo. Ninguém olha para mim. Mas agora eu não preciso que alguém olhe para mim, porque eu posso olhar para quem eu quiser. Aí você tem algumas pessoas que estão até ouvindo a gente agora, que tem a característica, elas mandam 30 mensagens para 300 pessoas todas as manhãs. À tarde tem mais 30. E à noite tem mais 30. Então, o que significa isso? Só sentar no consultório de psicólogo e vai te explicar. O que significa isso? Se você tem que mandar 300 mensagens, se você repassa tudo que você recebe, caminhoneiro vai parar, parou,
não voltará, voltou, vai voltar outra vez. A pessoa tem todas as informações, eu nunca vi. Não checa, não apura, não absolutamente nada. Lógico que eu estou descrevendo uma pessoa que mora no Afeganistão. No Brasil, eu não sei se é assim. Existe a carência, existe a falta de tempo, né? A falta do que fazer, aliás, porque para mim é uma das explicações aí para esse fenômeno, né? Enfim, mas focando no modelo, que eu acredito que seja aqui um ponto fundamental, todos nós precisamos nos conscientizar de que para ser referencial, sempre a gente vai ter que empreender esforço. Não tem como você ser uma referência sem você empreender energia, esforço, tempo, conhecimento. Então, uma das falhas assim mais naturais nossas como ser humano é pensar que tudo vai ser instintivo, né? Instinto, nasceu, a vida vai te ensinar como criar, como fazer, você vai sentir um negócio, vai vir uma intuição, e não é por aí. A gente precisa de instrução, a gente precisa de planejar e empreender força em cima daquilo. Então, vamos lá, você tem crianças em casa, você precisa ser modelo para as suas ovelhas, para os seus filhos, para os seus funcionários, para as pessoas que você lidera. Você vai ter que empreender energia em direção a isso, pensar sobre isso, planejar antes de agir, planejar antes de falar. Existem estilos de personalidade que vão ter muito mais dificuldade de fazer isso, e aí o exercício vai ser mais puxado. Mas uma coisa é certa, para ser modelo, tem que empreender energia sobre isso. Todos nós estamos sob o jogo desse comportamento. É uma sociedade, né, que está enfrentando uma luta que outras não enfrentaram. Eu já vi um estudo, por exemplo, que quando o jornal impresso se tornou uma coisa popular, as pessoas ficavam nas ruas, andando com o jornal aberto, muita gente caía em buraco, então um comportamento muito parecido com o de hoje, né? E o jornal ainda tomava mais espaço na visão da pessoa. Então essa ansiedade não é de agora. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como pessoas de Deus, nós temos que avaliar se o que estamos fazendo, se os nossos hábitos, eles são frutos de uma necessidade que realmente precisa acontecer, ou se é fruto de um comportamento padrão, doutrinado, dominado por né? Então eu preciso, e como disse a pastora aqui, eu preciso empreender esforço. No quartel a gente aprendeu que a palavra ela convence. Então nesse papel de modelo para os meus filhos, de modelo para a minha igreja, eu preciso entender que a minha palavra convence as pessoas. Do superior, então, convence mesmo, né? Convence mesmo. Melhor ainda. Olha aqui, mas um o ouvinte exemplo arrasta, viu, JR? Não, o exemplo mesmo arrasta, dentro do quartel, um superior que só fala, pode aprender. Ele não sabe arrastar. É lógico. Na hora que realmente precisa, ele não convence. Então, eu tomei algumas medidas dentro da minha casa, para mim, e eu percebi que não adiantava falar, porque depois estava eu lá com o celular na mão e a gente acaba enfraquecendo o argumento. Eu tomei algumas medidas e tenho tentado estabelecer outras para mostrar aos meus filhos que nesse momento em que estamos aqui, não é hora da gente estar com o celular na mão. A gente tem que aproveitar as pessoas que estão próximas. Mas aí estabelece um tempo, né, pastor Jean? O tempo em casa tem que ter alguém tem que estabelecer. Como você diz, vamos assistir um filme, você está assistindo um filme. Pois é. Vamos assistir o jogo, você está assistindo um jogo. Então, vamos agora interagir com outras coisas? Vamos fazer de uma nova forma? Eu acho que tem que estabelecer. E aí você tem o exemplo que arrasta. Quer dizer, eu não posso dizer. Agora tem que entender que o celular tem um monte de coisa. O celular não só tem o WhatsApp. O celular não só tem Google. O celular não só tem Instagram, Facebook. Então tem tanta coisa. Isso aqui é uma doideira, gente. Verdade. Entendeu? Uma doideira maravilhosa, entendeu? Que nós temos que ter cuidado. Aí, o ouvinte contando aqui, pastor Reverendo Hélio, diz assim, JR, eu acabo de vivenciar algo engraçado com esse tema, né? Aqui em casa, minha filha de 13 anos está se preparando para ir à escola. Eu estou fazendo almoço, ouvindo o debate na cozinha. Ela ouviu sua fala sobre a pesquisa dos pais da internet e disse assim, tá vendo? E os pais chamam a atenção dos filhos. Que feio. Mais ou menos assim, tô tentando interpretar a sua filha aí, minha querida ouvinte. Aí, a mãe respondeu, minha filha,
A minha geração não tinha internet na infância. Logo, nossos pais não puderam nos ensinar este limite. Estamos aprendendo sozinhos. Mas vocês são privilegiados. Tem a nós para ensinar-lhes a respeito. Estamos aprendendo juntos, né? Não? Diz aqui a nossa querida ouvinte, que eu quero agradecer pelo relato, que é realmente uma síntese, né, reverendo Hélio? Verdade. Dessa realidade. Às vezes você tá dentro de casa, a mãe tá falando uma coisa, o filho vem, ou a filha, nesse caso, fala outra coisa, as duas estão aprendendo juntas. É verdade. E também eu tenho um fato aí interessante, que no passado, a questão do limite, né? Bem como disse a pastora Daniele, né? A questão do limite, ele é fundamental. Antigamente, né? Como é que os pais disciplinavam ou orientavam? Olha, você só pode ir pra rua brincar com seus colegas depois que você fizer isso. Hoje depois que você fizer isso, aí sim você pode jogar o videogame. Aí sim você pode usar o celular, né? Então, as coisas vão mudando, né? E, por exemplo, a minha filha, por 2 vezes, fez entrevista para emprego pelo Skype. É natural. Então, quer dizer, ouvinte contando aqui, JR, eu e meu esposo temos uma brincadeira legal que eu acho bom compartilhá-la com vocês. Quando vamos a um restaurante para conversarmos assim, deixarmos de lado a tecnologia, colocamos o celular na mesa. O primeiro que põe a mão no celular paga a conta. E quando estamos em casa, fazendo algo em família, como por exemplo assistindo filme, o primeiro que colocar a mão no celular lava a louça. E funciona muito bem quanto a nossa ouvinte. Olha aí. Já deu ideia, né, não, pastor? Não se surpreenda que alguém diga assim: não, pode deixar que eu pago a conta. Olha, JR, movido pelo interesse de usar. Eu não sei se eu vou apanhar mais tarde, mas olha bem, eu avisei. A minha esposa iria pagar a conta. Olha aí. Tá vendo? Ela iria pegar primeiro no telefone. Olha aqui as pessoas dizendo aqui, um ouvinte dizendo: JR, eu tenho conversado muito sobre esse assunto aqui na minha casa, isso é uma questão importante. Outro ouvinte: internet, smartphone e ciência, eu prefiro tete a tete. Pastor Jean, o que é tete a tete? Frente a frente. Frente a frente? E de onde vem a expressão tete a tete? Reverendo Hélio sabe. Reverendo Hélio. Mais ou menos o quê? Testa a testa. Testa a testa? Cara a cara. Não, o que significa eu sei. Eu quero saber a origem desse negócio. A origem desse negócio. Ouvinte falando, JR. Por que essas coisas antigas você disse que eu... Não, eu perguntei primeiro pro Jean. Dei a colher de chá pro senhor agora. Manda o versículo a todos. Aqui, ouvinte, olha, manda o versículo a todos. Incomodo pela madrugada. Até agora ninguém me deletou, diz aqui uma querida ouvinte, já tendo enviado para nós aqui anteriormente o versículo. A pessoa tem que entender o seguinte: a fala que não é o problema de mandar o versículo, né? Não é o problema. O versículo é uma bênção. Pode chegar na hora certa. Só tem que ter a ponderação, por exemplo, da hora de madrugada. Se o celular, o meu não apita, eu trabalho no rádio, sou pastor, eu não posso ter o celular que apita. Mas se tiver um celular que apita, olha, apitou de madrugada, a pessoa tá dormindo, sono dos justos. Morreu alguém. Entendeu? E toca o apito lá e é uma mensagem. Hein? É o simples bom dia. Parece aquela cara do coelho, do gatinho, do rato. Usa a internet para falar com os meus filhos, não repasso mensagem, nem fico dando bom dia, mas também não precisa, pode responder também o pessoal, né? Às vezes a pessoa tá mandando lá uma palavra boa e tal, a gente pode aprender. JR, a minha irmã proibiu o celular na mesa do almoço, entendeu? Foi radical. Eu queria só colocar sua aqui, sogra, os colegas também, que sua sogra. Essa questão da atenção, né, é uma necessidade básica do ser humano, e a gente precisa prestar muita atenção nisso. Às vezes, quando eu faço casamentos, vez por outra, quando a mensagem permite, eu sempre estou falando da questão da atenção, porque eu penso assim ser primordial, porque todos nós precisamos de atenção. E a verdade é que se a gente se deixar levar por esse mundo aqui que a gente tem na mão, como você bem disse, a gente acaba não dando atenção, acaba não conversando, acaba até mesmo às vezes alguns assuntos que são importantes, e às vezes eu já vi homens falarem assim para mim: não, pastor, a mulher fala demais que ela tem necessidade de falar. Eu falo: não, todos nós temos uma necessidade de falar. Talvez a mulher um pouco mais. Já vi uma pesquisa, não sei se é verdade, não sei se os colegas pastores já ouviram falar, que a mulher fala cerca de 7.000 palavras
no dia, e o homem acho que é cerca de 4 mil. Não, quem tentou responder não conseguiu, pastor. Ó, vai apanhar em casa mesmo. Não, Tá vendo que tá querendo. Você entendeu, né? Quem tentou, teve um homem que tentou falar isso com uma senhora. Ele tentou e não conseguiu falar. Ah, entendi. Entendeu? Porque ela tava falando. Ela tava falando. Tete a tete, diz aqui uma querida ouvinte, vem do francês. É isso mesmo? Vocês apuraram? Mesmo, E quer dizer o quê? Não, isso só mesmo, isso não responde. Não. Frente a frente? Marcela estudou. Marcela estudou inglês, espanhol e francês. Vamos lá. Um mês. Não, um mês. Mas sua avó sabe francês. Não, significa conversa privada. Hã? Uma conversa privada. Uma conversa. Entre dois. Entre dois. Frente a frente, aqui, ouvinte, cara a cara. Eu usei a tecnologia pra saber. Sim, mas o tete a tete é dos antigos, não é? Ah, sim. Pastor, o que é telequete? A telequete é um tipo de luta que existia antigamente, né? Não do tipo da luta livre, que depois passou a acontecer, mas que era uma coisa mais artística. Né? Era uma coisa mais... Quem que era o maior expoente do telequete brasileiro? Tinha vários, né? Tinha o Ted Boy Marino. Ted Boy Marino. Né? O Ted Boy Marino trabalhou com que equipe de humoristas da televisão? Os Trapalhões. Olha aí, sabe tudo, né? Meu Deus. Cara, eu não tenho... Eu não sabia de nada eu por acaso tô me lembrando de episódios aqui. Reverendo Hélio, muito bom, obrigado aí pela força. Vários ouvintes falando aqui, ó, tete a tete pronuncia-se tete, significa cabeça, então cabeça com cabeça é o que diz aqui mais um dos nossos ouvintes. O pastor Jean Max, pronuncia pra gente aí no seu francês corretíssimo aí o tete a tete. Como é que no francês? Vamos tete francês. A tete. Não fez biquinho, não fez nada, puxa vida, eu aqui achando que ia ter uma aula de francês, mas tá bom. Muito bem, minha gente, muito obrigado aos queridos debatedores, queridos e amados ouvintes, participantes do nosso debate 93 de hoje. Pastor Jean Max, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, quero louvar a Deus por um culto maravilhoso que tivemos ontem na Praça da Freguesia, o culto da tenda, lá no Facebook da nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando, tivemos decisões, a bênção do Senhor esteve conosco ali. Maravilha. E um abração para minha esposa que está nos ouvindo aqui, já falou que eu também tenho que dar exemplo para os filhos, tá me apertando aqui pelo... Não, o senhor sabe por que eu pedi para o senhor falar em francês? Por causa do nome. Ah, é verdade. Já. Por causa do nome, não foi à toa, não. Foi de propósito. Aqui o ouvinte dizendo: JR Moisés subiu ao monte, Deus falou tete a tete com ele. Isso. Já traz aqui uma mensagem do nosso ouvinte. Pastora Daniele, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, obrigada aí aos pastores, ouvintes que ficaram ligados. Eu quero mandar um abraço para todo o povo da Igreja Batista Vale de Bênção, em especial para o casal de diáconos Paulo Roberto e Wanda, que sempre acompanham o Debate 93. Maravilha, obrigado, gente, Deus abençoe vocês. Obrigado, Reverendo Hélio, um abraço, querido. Outro JR, quero mandar um abraço a todos os ouvintes e dizer que nós temos amanhã culto de oração e libertação, na Segunda Igreja Nazareno em Nilópolis. Nós temos aí o Facebook, procure lá o endereço. E dizer que esse momento foi muito especial aqui com o pastor Jean, pastora Daniele e o pastor Flávio. Foi um momento muito gostoso e que Deus continue os abençoando. Amém. Pastor Flávio, muito obrigado pela presença do senhor, um grande abraço. Um grande abraço, JR, um prazer ter estado aqui pela primeira vez. Quando nos convidarem, com certeza terei o prazer de poder estar aqui outras vezes. Que Deus possa continuar nos abençoando, a todas as igrejas aqui presentes, os pastores, e que cada ouvinte tenha se sentido edificado por tudo que nós falamos aqui. Amém, querido. E hoje nós vamos ter o grande culto da 93 FM na sua igreja, Igreja Nova Vida de Olaria, pastor. E nós vamos estar recebendo lá a nossa queridíssima Michele Nascimento. Ó a Michele cantando aqui, ouvinte, ó. E quando precisou... Essa ela vai cantar, não vai, Marcelo? Vai cantar essa música, não vai? Mesa no Deserto, ó. A sua vida. Ei, ouvinte, você cantando ao vivo com a Michele, ó. Tão carente, tão sozinho. Achava até que era o fim. Não.
Cássia, Michele Nascimento cantando, louvando ao Senhor. Quem vai estar com a gente hoje também é Ellen Miranda. Canta Ellen na 93. Olha aí. Ele tem sobra e faz transbordar. E por pior que seja a situação, ele resolve tudo sem explicação. Confunde a medicina, opera sem sinal. Michele Nascimento cantando, Ellen Miranda cantando e Cassiane. Usar a minha arma, que é meu louvor, cantar o cântico de guerra de vencedor. Mas eis que estou ouvindo o gigante chamando, desafiando o povo para a guerra e zombando. Está se confiando em seu próprio poder, mas a minha arma secreta ele ainda não viu. Ele tem espada, ele tem escudo, ele tem lança e pensa que tem tudo. Só que eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus. A minha arma secreta pra vencer é meu. Cassiane vai estar cantando hoje com a gente no culto da 93 FM. O preletor será o pastor Jairinho Manhães da Dalfa. Pastor, orienta aqui o nosso ouvinte, dá o endereço da igreja direitinho. Então, JR, nossa igreja Nova Vida de Olaria, fica ali na rua Ibiapina, número 41, em Olaria. Estamos ali há 23 anos servindo ao Senhor. E você querendo chegar, é muito fácil você poder chegar. Lá na porta da igreja passa o BRT, tem o BRT. Qual que é a estação lá? Nós temos a estação próxima, a estação Ibiapina, ou a estação chamada Cacique de Ramos, que na verdade fica na estação de Olaria. A mais próxima, acredito eu, que seja a Ibiapina mesmo, mas as duas muito bem próximas, cerca de 300, 350 metros. Se você for de carro, nós temos um amplo edifício garagem ao lado do templo, que é na Ibiapina 51, bem ao lado. Se você vem da Penha, você vem pelo Parque Xangai, você vai ter o acesso logo à direita, né? Agora, se você vier por Bom Sucesso, né? Bom Sucesso para Ramos, Olaria, aí você vai ter que ir lá na Penha retornar um pouquinho, mas nada que impeça você de chegar. Nossos irmãos estão preparados, a igreja está feliz de receber o culto da 93. Tá tudo pronto para a festa. Que vai estar aberta lá, pastor, que o pessoal gosta de ir mais cedo para orar. Então, pastor, não tem problema. A partir das 5h30, 5h30, o pessoal já pode estar chegando. Maravilha. Não tem problema nenhum. A igreja vai estar preparada, vários irmãos, obreiros, diáconos vão estar lá nos ajudando. E eu não posso aqui, por favor, JR, deixar de mandar um abraço lá para minha comunidade, Igreja Nova Vida de Olaria. Um abraço, um beijão para minha esposa e também para a Escola Bíblica Terra dos Milagres, que é a EBTM, a escola no qual eu dirijo lá na igreja. Um grande abraço para todos aí. Pregador de hoje será o pastor Jairinho Manhães, vai estar pregando a palavra, ele que é da Dalfa. Vamos estar com a Cassiane, Ellen Miranda, Michele Nascimento, equipe da 93, rua Ibiapina, número 41, Olaria. Esse povo de Deus maravilhoso nos acompanhando nessa grande festa de louvor ao Senhor hoje, a partir das 7 horas da noite, na igreja Nova Vida de Olaria. Eu tenho Deus pra lutar por mim, posso ser pequeno e muito limitado, mas... Um abraço carinhoso para os pastores aniversariantes. Ontem, pastor Wagner Mocassi, da igreja Louvor e Fé, comunidade cristã no colégio. Hoje está aniversariando o pastor Edivaldo Guedes, da Primeira Igreja Batista em Campos Elíseos. Pastor Valério Cunha, do Ministério Tempo da Cega, em São João de Meriti. Também a pastora Cíntia Nascimento, da Igreja do Nazareno, em Mesquita. São os aniversariantes do dia de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos pastores, as suas igrejas amadas. Nós vamos orar juntos, vamos apresentar esses nomes diante de Deus em oração. Vamos orar por você, ouvinte, pela sua vida, você que está na luta com o Senhor, você que está em busca de uma resposta da parte de Deus e aprendeu, foi instruído, vai colocar isso em prática na sua vida, vem pedir misericórdia ao Senhor. É assim que a gente faz, todo dia a gente aprende. Fez errado, agora aprendeu? Vamos acertar, vamos caminhar conforme a designação de Deus para todos nós. Vamos orar por esse culto da 93 hoje, esse culto a Deus liderado pela 93, vai ser uma bênção do Senhor. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelo nosso grande Rio de Janeiro, por todos vocês que nos acompanham agora. Vamos orar, pastor Jean orando conosco em nome de Jesus. Senhor, nós queremos louvar o teu santo nome por tudo que ouvimos, por tudo que o Senhor falou conosco nessa manhã. Continua a abençoar essa rádio, continua a abençoar a vida dos debatedores e de cada ouvinte, Senhor, que tem acompanhado
essa programação. Também te louvamos pela vida do pastor Wagner Mocassi, pela vida do pastor Edivaldo Guedes, pela vida do pastor Valério Cunha, pela vida da pastora Cíntia Nascimento. Continua a ajudar os teus filhos, dando saúde, dando graça, capacitando para que prossigam exercendo o ministério pastoral. Pedimos a tua bênção sobre o culto de logo mais à noite. Seja, Senhor, com os cantores convidados, com o pastor Jarinho. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a igreja local e todos que acompanham a caravana da 93. Senhor, nós pedimos a tua misericórdia sobre o Rio de Janeiro. Tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Tu és o controlador de todas as coisas. Não deixe que a corrupção continue avançando. Ajuda, Senhor, traga cura para este lugar, em nome de Jesus. E também oramos contra todo sentimento de ansiedade, contra todo desespero, Senhor, que está alcançando o coração das pessoas. Ajuda para que todos possam te conhecer, como está prometido em tua palavra, meu Senhor. Cobre toda a terra com o conhecimento da tua lei. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.